De um lado eu irrito veganos por ser capitalista. Só de direita me odeia por ser vegano. Ser conservador não significa ser um escroto que fica xingando na internet e fazendo arminhas. Isso significa que você leu algum livro. A única forma de trocar o poder de uma nação seria iniciar uma guerra sanguinária. Economia e sustentabilidade não podem mais ser duas pautas separadas. A pecuária, ela depende de você estar totalmente ignorante ao que está acontecendo por trás dos panos. Olá, veganos, veganas e veganis, todos que estão nos acompanhando nesse podcast, primeiro podcast da Yarumas, que ainda nem tem nome, para ser sincero. A gente pensou em alguns, se vocês têm sugestões aí, estamos muito abertos às sugestões. Primeiramente, vamos dar um pouco de contexto. Esse aqui é o José Júlio, que nós se conhecemos. Eu preciso dar um pequeno contexto, porque provavelmente eu vou irritar 90% de quem está escutando esse podcast pela primeira vez, que é o seguinte: eu, a princípio, irrito todo mundo. Todo santo mundo. De um lado, eu irrito veganos por ser capitalista. Eu acredito no capitalismo, no livre mercado, como o melhor método de gerar riqueza para toda a população. Uma forma de distribuir riqueza de forma real, que vai ser sustentável a longo prazo. Isso é o meu lado capitalista. Aí, depois que eu virei vegano, então o pessoal de esquerda me odeia por ser capitalista. E o pessoal de direita me odeia por ser vegano. Então, resumindo, eu acabo não ajudando... qual é a palavra que eu tô procurando? Não agradando ninguém. Eu não agrado nenhum dos lados. Mas eu acho que a pauta de direita, que é importante para mim, eu, por exemplo, não sou capaz de votar em um candidato da esquerda, porque ele não me representa, ele não vai representar as pautas que eu gostaria de ter na pauta econômica, na pauta de educação e tudo mais. Por outro lado, também o pessoal de direita deixa a desejar para mim, porque eles simplesmente estão nem aí, estão literalmente cagando e andando para toda a pauta vegana, toda a pauta de preservação do meio ambiente, principalmente agora com o governo atual. Temos picos, recordes de queimadas, desmatamento, a pecuária está fazendo desmatamento ilegal, IBAMA ou é a Anvisa? Não lembro qual é a organização, enfim, é uma das organizações que regulam esse desmatamento ilegal, foram bastante enfraquecidas, então eu não tenho em quem votar. E daí a ideia era, para mim, tentar de alguma forma tornar a causa vegana como uma causa de direita também, porque eu acho que os que se dizem de direita conservadores deveriam pensar no que significa ser conservador. Ser conservador não significa ser um escroto que fica xingando na internet, falando palavrão e mandando todo mundo naquele lugar e fazendo arminhas. Isso não é ser conservador. Ser conservador significa que você leu algum livro ou pelo menos algum vídeo, alguma palestra sobre qual é o pensamento conservador original, no qual a gente acredita que tem um pacto entre as gerações, um pacto entre as gerações que nos antecederam e as gerações que ainda estão por vir. Gerações antepassadas fizeram tudo que elas foram capazes de fazer para nos dar um futuro melhor. Um futuro no qual a gente tem as condições que temos agora. Só para dar um pequeno contexto para quem está assistindo, democracia. É uma coisa que a gente nem pensa para parar para agradecer. Mas democracia é uma dádiva, se você parar para pensar. Há 200, 300, 500 anos atrás, a única forma de trocar o poder de uma nação seria iniciar uma guerra sanguinária, na qual de ambos os lados morreriam incontáveis pessoas, para talvez chegar no poder, e se chegou, teria que matar todos os familiares, amigos e aliados do que estava ocupando o poder antes deles. A democracia mudou isso. A democracia mudou as espadas e os fuzis e as bombas e tudo que tinha no passado para um simples dígito, ou uma carta, ou um voto que ele é impresso ou digital, da forma que for, enfim, o debate é à parte. Mas o ponto é que a gente consegue trocar o poder sem derramamento de sangue. Isso é fantástico. É uma coisa que as gerações antepassadas lutaram e morreram e sacrificaram pra gente ter hoje. E a gente nem leva isso a sério. Então, a gente ganhou um futuro melhor dos nossos antepassados. Então, se a gente ganhou um mundo X, um mundo bom, eu ganhei um mundo de uma tal forma da minha mãe e do meu pai, a gente tem que pensar como é que eu deixo pro meu filho, pro meu neto, um mundo tão bom quanto, se não melhor. E esse mundo hoje não é só
não pode se resumir apenas para bens materiais. Bens materiais nos proporcionam conforto, nos proporcionam qualidade de vida. Tudo isso, tudo bem, tudo ótimo. Mas você não pode mais, em 2022, pensar em economia e produção e produtividade sem pensar também em sustentabilidade. Economia e sustentabilidade não podem mais ser duas pautas separadas. A gente tem que ver como a gente faz para manter o nosso padrão de vida atual, mas reduzindo drasticamente a quantidade de recursos naturais que estamos usando e explorando da natureza. Para quê? Para que nossos filhos e netos sejam capazes de, daqui 30, 50 anos, produzir alimentos. Porque da forma como está sendo agora, isso simplesmente é impossível. A gente está explorando demais o solo, de tal forma que será impossível plantar coisas no futuro. E continuando nesse ritmo, sem fazer algo agora, uma ação radical tem que começar agora. Por que a ação radical tem que começar agora? Se a ação radical não começa agora, nesse instante, a gente vai esperar 10, 15, 20 anos para começar agora, o que a gente demoraria hoje, se todo mundo começasse hoje, fazer o que é necessário, a gente demora em torno de 30 a 40 anos resolver todos os problemas de meio ambiente. Em 30 a 40 anos. Se a gente esperar 20, 30 anos, a gente pode estar demorando 150 anos. Porque o estrago que foi acumulado é tamanho que simplesmente não vai ter tempo. Esse é um grande e imenso contexto. Eu sei que eu já estou extrapolando do tempo, mas é importante para explicar. As pessoas que eu acho que vão ser mais capazes de unir essa pauta de meio ambiente e veganismo, que é importantíssimo, é um colado no outro, para o pessoal de direita, porque assim, tem um problema aqui no Brasil de que torcida de futebol acabou caindo para política. Quem é de direita chama o pessoal de esquerda de comunista, vagabundo, tem todos os adjetivos que a gente conhece, e o pessoal de esquerda chama o pessoal de direita de... Quais os nomes que eles usam? Fascista, capitalista, opressor, enfim. Você não consegue levar nenhuma pauta para frente focando nas desigualdades que tem entre os dois, nos pontos de diferença. Voltamos. Então, a forma como você consegue fazer mudanças sustentáveis que vão durar é você encontrando o que você tem em comum com o outro lado, com o qual você tem que dialogar, e fazer com que ele entenda o seu ponto e venha ao seu lado, porque no mundo de hoje nada muda sem maioria. Você precisa da maioria. Você não alcança a maioria distanciando as pessoas que vão te ajudar a alcançar a maioria. Isso em qualquer causa do mundo. Então, como alguém que procura chegar no máximo de pessoas possíveis, eu acho que pessoas de direita não são mais burras ou mais cruéis de o pessoal de esquerda. Eu acho que simplesmente eles não têm a informação não chegou até eles. Porque quem para estudar de fato o veganismo e o meio ambiente não chega em outra conclusão que ele, ao menos, se não for se tornar totalmente vegano, ele ao menos tem que reduzir de uma forma significativa o consumo de produtos de origem animal. Nessa minha busca, eu fui atrás do grupo que eu acho que mais tem chances de fazer isso, que é o MBL. Eu sei que tem muitas opiniões a favor e contra o MBL, abrindo parênteses, é um pouco engraçado para mim como observador do lado. Pessoal de direita extrema que apoia o atual presidente vão lá e rechaçam o MBL falando que eles não têm nenhuma relevância e que eles estão ajudando a esquerda e tudo mais. De outro lado do mapa, o pessoal de esquerda rechaça o MBL falando que eles são os grandes mestres, as grandes mentes e mestres por trás de toda a revolução de direita conservadora que aconteceu aqui no Brasil. E, na verdade, eles são responsáveis pela radicalização dos jovens contra a esquerda. E é impressionante para mim ver como tem duas opiniões tão radicalmente diferentes dos dois grupos mais poderosos que tem aqui hoje. Enfim, feito esse parênteses, eu resolvi tentar ingressar no MBL, não só como ativista que procura denunciar corrupções, que é algo que eu quero fazer, mas também... O projeto pessoal, né? Não o projeto pessoal. Projeto pessoal, na verdade. Você não pensa em ser político. Exato. Eu não estou pensando em ser político, eu estou pensando em como eu chego nos grandes do MBL para que eles possam construir um candidato que não seja Lula, porque a gente sabe quais são os resultados de ter um Lula no poder, e não seja Bolsonaro, porque a gente sabe quais são os resultados de ter Bolsonaro no poder. Eu não quero nenhum dos dois. Os dois, para mim, são igualmente desastrosos pro país. Então a gente tem que ter um candidato terceiro. E não interessa quem seja. Eu tenho as minhas preferências para candidatos, mas, por mim, qualquer um que não seja um dos dois desses vai ser uma melhoria.
Talvez não muito, mas vai ser melhor. O ideal que está acontecendo agora é o Sérgio Moro, ele saiu do Podemos e ele convocou naquela entrevista que ele deu, na verdade foi uma coletiva de imprensa, né? Isso. Dizendo para terceira via se unir, que as pessoas que são capazes, pessoas capacitadas para fazer uma gestão do país, poder se unir para a gente combater esse extremismo que está acontecendo, né? Ele até citou alguns nomes, o Janones, o Dávila, a gente teve com ele, conversamos com o Dávila, falamos um pouco do nosso projeto, o Shalom não estava presente, mas eu e o Rubens estava presente, conversamos, é um cara extremamente capacitado, com projetos sérios. O Janones a gente não teve oportunidade de conhecer ainda, o Sérgio Moro ainda não, mas a gente conhece a história, e a gente sabe que um homem a gente conhece não porque ele diz que vai fazer, e sim pelo que ele fez. O Lula e o Bolsonaro já tiveram a oportunidade de mostrar até o Bolsonaro teve, nos primeiros 100 dias de governo, eu costumo dizer, ele tinha maioria no Congresso e tinha apoio popular. Ele teve a oportunidade de mostrar, por conta de erros do filho dele, do Flávio, acabou... Enfim, muitos que estão assistindo isso já conhecem a história, né? Acabou entregando o Brasil para a esquerda de mão beijada. Mas eles já tiveram oportunidade, isso que vocês têm que entender. A gente não pode votar em candidato por questão do sorriso dele ser lindo, ou por questão de identificação. Eu vejo hoje muita gente que vota no Bolsonaro simplesmente porque se identifica com ele, se identifica com algumas coisas, e não procuram ver os fatos, não sabem o que é diário oficial. Isso não é culpa de todo mundo, é culpa eles realmente não passam essa informação para o povo, porque se o povo se informar através de diário oficial, através de portal de transparência, ver os absurdos que acontecem, os privilégios que eles praticamente sugam do governo, sugam do trabalhador, do bolso do trabalhador, cara, é um absurdo. Todo mundo, se tivesse acesso, se o povo brasileiro tivesse nem sequer um dia, uma hora, durante esses 4 anos para ver realmente o que acontece, não precisa acreditar em mim, todo mundo tem um viés político, é simplesmente analisar os fatos e não se informar por mídia, por WhatsApp. Essa é a diferença, porque assim, o povo brasileiro, ele é muito de... Tem gente no Brasil que eu não consigo entender. Eles trocam o voto por uma cesta básica. Você não entende que isso é o maior investimento... Político é investidor, sabia, Shalom? Ele é. Porque ele investe numa cesta básica que custa R$80 para ganhar o voto da pessoa. Só que, através desses R$80, a porcentagem que ele vai ganhar depois de eleito, na verdade, enviando emendas, nos privilégios. Por exemplo, esse R$80 ele vai fazer virar, depois que ele sugar o dinheiro público, 1.000 vezes. Vai fazer render 1.000 vezes. Por exemplo, esse 80... vai estar R$8.000 que ele vai ter de lucro no futuro. Então, se ele está comprando uma cesta básica, se ele está comprando seu voto com uma cesta básica, pode ter certeza que ele vai ganhar 1.000% em cima depois, usando os privilégios e também fazendo toma lá da cá, tráfico de influência e tudo mais. Uhum. Enviando emendas para os amiguinhos, entendeu? Pessoas que apoiaram na campanha. Cara, isso a gente tá cansado de ver isso que tem que acabar. O próprio Bolsonaro falou que não ia ter toma lá da cá. E se vocês derem uma olhada hoje, vixi, PL, Valdemar da Costa Neto. Mas, enfim, é uma festa. A gente ia fazer hoje mais ou menos falando sobre política, Sim, né? a gente viajou um pouquinho, então, só voltando rapidamente para resumir, para a gente poder começar de fato esse podcast com a pauta original. Isso. Então, eu me ingressei no MBL, na verdade eu fui para um evento do MBL, onde eu consegui conhecer o Júlio, o José, entre outros amigos. A gente montou aqui em Balneário Camboriú um núcleo que a gente denominou como Movimento Brasil Sem Corrupção, no qual a gente tem o intuito de denunciar políticos que a gente vê que estão usando o nosso dinheiro, verba pública, de uma forma indevida, para não dizer corrupta. E para isso que a gente entrou junto. Só que nesse meio termo, obviamente, não poderia deixar de ser a grande ativista, como eu sempre faço. E eu acabei falando com o Júlio, com o José, eu fico falando para eles sobre os imensos estragos da pecuária e o mal-estar animal e as doenças, tudo que a gente sabe que tem benefícios no veganismo, que a maioria das pessoas não sabem. E me conta um pouco agora, Júlio, o que você aprendeu no último mês? Cara, eu costumo dizer assim,
Família, a gente não escolhe, né? Nossos irmãos, nossos pais. Mas os amigos, a gente tem a oportunidade de escolher, cara. E eu tava, assim, 6 meses em casa, tipo, só pensando sobre a vida e tal. E revoltado com a política, não queria saber muito. Só que surgiu que o Marcelo Brigadeiro, que é um cara que eu admiro, até mandar um abraço aí, Brigadeiro. É Opa, nóis. é nóis. Amanhã nós vamos ter uma reuniãozinha com ele lá, né? Sim. Espera que nós estamos chegando. Mas enfim, ele ia palestrar nesse evento do MBL que me interessou muito. Eu já tinha muita admiração pelo MBL quando eles fizeram o impeachment da Dilma. E aí eu resolvi, simplesmente paguei o ingresso lá e peguei o carro, botei uns amigos dentro e fomos lá pra Floripa. Uhum. Até nesse dia aconteceu aquela tragédia lá que foi os áudios do Arthur, mas não vamos entrar nessa seara agora. E, cara, foi incrível quando a gente chegou lá, porque eu nunca, tipo, conheci uma turma de amigos que a gente, no mesmo dia, a gente já fez, tipo, uma conexão muito, muito interessante, né? Uma turma de amigos que tivesse alinhada com o mesmo propósito. A gente ficou horas conversando, até foi engraçado porque as primeiras pessoas que eu cumprimentei lá eram as pessoas da minha cidade, né? Só o Gabriel, que é de Navegantes, mas Salve. a gente sentou numa mesa, começou a perguntar, Xalão, de onde que você é? Balneário Camboriú. A Andiara, que a gente encontrou no hotel, e ela meio que formou vários grupinhos, várias panelinhas, né? E aí a gente perguntou pra Andiara, de onde que você é? Um abraço, Andy. Te amamos. Abraço, isso. Ela falou, Balneário também. O Rubens foi a maior coincidência, porque o Rubens, eu cortava o cabelo na barbearia dele. E aí, a gente chegou lá, fui cortar o cabelo na mesma semana que eu tinha comprado o ingresso. E eu tinha falado pro rapaz, pro Matheus Batista, que eu iria pra Florianópolis e teria lugares no carro, né? E eu falei com o rapaz no WhatsApp pra dar carona pra ele. Quando eu cheguei na barbearia, era o mesmo rapaz, porque eu não reconheci na foto do WhatsApp. A gente se olhou, começou a falar de política, falamos MBL, eu vou no evento. Aí o Rubens falou, eu vou também. E a gente falou, não, mas era com você que eu tava falando? Cara, incrível as coincidências, era pra ser mesmo. Essa equipe é maravilhosa. A gente tem o Shalom, que tem na casa dele um espaço que a gente conseguiu montar esse podcast. E, cara, tem um propósito muito lindo por trás dessa união. E a gente vai pra cima, a gente já criou, fizemos um manifesto maravilhoso, né? Já na primeira semana que a gente se encontrou, pra te ver a força, a intensidade desse grupo, né? Já fizemos um manifesto... Um ato contra a guerra na Rússia. Sabendo, claro, muito bem que a gente somos mosquitos, a gente não vai conseguir mudar grandes coisas, mas não tomar ação não é melhor do que tomar alguma ação. Eu, pessoalmente, se eu tô na Ucrânia, perdão, e eu tô sendo bombardeado, e eu tenho acesso à internet, eu consigo ver, cara, tem pessoas do outro continente que dão bola, que se importam de fato, que sentem empatia. Isso, no mínimo, me daria talvez uma grama de esperança. Esperança, essa é a palavra. E a última coisa que a gente deve perder é a esperança. Então, talvez a gente conseguiu tocar uma pessoa de lá, pra mim já valeu a pena fazer esse esforço. Um ponto que eu queria citar, Shalom, é que assim, ó, cara, chego a me arrepiar quando eu penso nisso. Uhum. Mas as pessoas não pensam que lá na Ucrânia tem jovens como a gente é jovem. Sim. Que tinha todos uns sonhos pela frente. Sim. E hoje eles estão escondidos em metrôs. Se não foragidos do país. Foragidos, tendo que sair do país. Pensa você ser criado numa cidade, você conhecer toda a vizinhança e simplesmente você ter que pegar suas malas. É o verdadeiro apocalipse. As Sim. pessoas não entendem isso. Fora que o Putin está bombardeando hospitais. Hospitais com civis e tudo mais. Com civis. Hoje é um dia muito triste porque morreram 400 civis. Crianças, homens e mulheres. De uma vez só. E você não consegue ter empatia por esse povo. Sim, os ucranianos, como toda nação, eles têm os defeitos deles, né? Falam isso e aquilo, mas, cara, e as crianças e os jovens? Pô, eles têm sonhos pela frente. Então, a gente tinha mesmo que sair do sofá, Shalom. E fazer alguma coisa. E fazer, principalmente, nosso intuito era uma informação. Porque o que eu acredito que acontece no Brasil hoje muito é uma guerra de informação. Muita gente acaba se informando por fontes erradas, por fake news, muitas fake news. E essa eleição vai ser complicada por causa disso. Acabam apoiando... Eu falo por experiência própria. Eu conheci o Shalom, ele começou a me falar os horrores
do agronegócio e da pecuária. E em outra oportunidade, se eu não tivesse conhecido o Shalom, se ele não tivesse me passado essas informações, eu não tivesse acesso a esse conhecimento, eu estaria, cara, pode ter certeza que eu estaria apoiando a pecuária e apoiando o agronegócio, sendo que não era uma coisa que eu tinha conhecimento, simplesmente pelo extremismo, simplesmente por acreditar que, por exemplo, é uma geração de emprego, mas que a longo prazo é uma coisa que vai falir a nação. Muitas pessoas podem morrer, simplesmente. Eu não digo nos próximos anos, eu digo nas próximas gerações. Porque o que a gente está fazendo aqui é um trabalho que eu costumo dizer que a gente faz pela próxima geração. A gente vai sofrer por um longo período, porque o que foi feito não tem como ser desfeito. Daqui para trás não tem como ser desfeito. Eles simplesmente acabaram com o nosso país. Começou com anos de PT e agora o Bolsonaro veio e terminou com chave de ouro. Terminou com chave de ouro a destruição. E, cara, o que a gente tem que fazer é lutar, porque a gente não pode entregar a nação e entregar a liberdade das nossas crianças. Você que é pai, eu não consigo entender, cara, um pai de família que defende o Putin por influência do Bolsonaro. Eu não sei o que passa na cabeça de um cara desse. E se fosse se ele morasse na Ucrânia e fosse os filhos deles que estariam sendo bombardeados, defenderia o Putin? É como eu disse antes, é por questão de ignorância, falta de buscar informação de fonte correta. Sim, eu nem acho que é ignorância. Assim, a gente tem que entender que tem uma imensa guerra de desinformação. Você já falou na esfera política, mas também tem na esfera comercial. A pecuária, ela depende de você estar totalmente ignorante ao que está acontecendo por trás dos panos. Ok, se você tivesse o conhecimento real, se você pisasse eu nem tô falando dos matadouros, que é óbvio, você pode encontrar. Se você fosse para a Amazônia e você acompanhasse ano a ano o que está acontecendo, você simplesmente não seria capaz de continuar com aquilo. É simplesmente um terror. É um terror e a situação está bem mais grave do que as pessoas acham. Mas eu queria focar mais em você agora. Primeiramente... Espera aí, tô perguntando. A gente fica meio revoltado com a política e começa a falar, mas vamos focar agora na nossa história ali do veganismo, né? Primeiramente, qual é o fato que você pessoalmente, que eu te informei, mas assim, te chocou, te assustou? Cara, eu sou cristão, conservador desde criança. E eu sempre procurei embasamentos bíblicos, princípios bíblicos para poder levar minha vida de uma forma mais saudável. E quando você falou aquela citação... Gênesis 1:29. Gênesis 1:29. Quem tiver a Bíblia por perto... Eu não lembro de cabeça. O Rubens vai puxar pra gente, a gente vai citar ali. Gênesis 1:29. Cara, me chocou muito também a parte que tu falou que o leão, antes do pecado. Adão pecar, antes do pecado, ele era vegetariano. E simplesmente ele passou a matar, a comer carne depois que Adão pecou, depois que o pecado foi introduzido ao mundo. E realmente fez todo sentido por causa dessa passagem de Gênesis que era antes, né? Sim. Tanto que, se você olhar, é mais uma coisa que eu esqueci de falar, porque a gente não chegou a falar. Mas se você observar nos livros, assim, o meu conhecimento sobre o Novo Testamento é praticamente zero. Mas no Velho Testamento a gente tem profecias sobre o futuro, os dias do Messias, como eles são... descritos, a gente tem uma descrição de um mundo que não tem guerras, onde nenhum povo vai erguer espada contra o outro, onde um bebezinho pode entrar lá no túnel da serpente e a serpente não vai atacar ele, onde o leão e o bezerro vão junto comer na grama. Então você vê que até nessas profecias futuras, quando o Messias finalmente chegar aqui e nos salvar, em breve, se Deus quiser. Citando que você é judeu, né? Sim, o mundo... Isso, citando que eu sou judeu, tá? Porque... vamos lá. Primeiro, o versículo... Gênesis 1:29. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, a ser vossa para mantimento. Então, a primeira coisa, Deus cria o mundo...
6 dias se passam. E a primeira coisa que ele fala para Adão é o seguinte, Adão, o seu trabalho aqui é se multiplicar e o que você pode comer são as frutas, basicamente, menos uma, mas você só vai comer frutas. E o seu trabalho é ser guardião dos animais, você não pode ficar explorando eles. É igual um pai, que ele é guardião da família dele. Quando eu tô na minha casa, eu tô dominando, entre aspas, a minha casa. Mas não para ficar explorando e batendo nos meus filhos, mas ser um pai que cuida, que nutre, que ajuda. Esse é o nosso papel aqui como a raça superior. Raça superior não é para ficar, para oprimir os demais. Pelo contrário, a gente tem mais responsabilidade por ter esse poder. E justamente isso que aconteceu. Aí veio o pecado, aí Adão e Eva pecaram. Só para você entender, o pecado levou a morte para o mundo. Antes disso, antes do pecado, não tinha morte, não tinham doenças. Você não ia morrer de fome, não tinha dor, não tinha sofrimento, não tinha como envelhecer. Era um mundo perfeito. É por isso que era o paraíso. Exato, era o paraíso, o Jardim de Éden, exatamente. E depois do pecado, tudo isso sumiu. E mesmo assim, ainda não foi permitido comer carne. Só depois que foi o primeiro assassinato de Caim e Abel. 10 gerações depois, tu comentou, né? Isso, 10 gerações depois, Noé. A gente chegou num tamanho desastre humano de moralidade baixa, horrível, que Deus literalmente decidiu, olha, vamos acabar com o mundo de vez, vamos fazer um dilúvio. Noé sobreviveu. E só depois desse estado tão degradado de moralidade que Deus desiste de nós, de nossa capacidade de ser minimamente morais, e fala, olha, pode comer os animais. Esse é basicamente a história. Ah, mas Jesus multiplicou o peixe, beleza, tem várias histórias, e é verdade, para tudo que você quer no mundo, pega o islamismo mais radical. Todo mundo pode pegar um livro e criar uma guerra por conta dele, ou criar uma paz por conta dele. Por muitos anos a Igreja Católica fez jornadas de cruzada, inquisições, crucificava pessoas, torturava pessoas. Não é uma crítica para os católicos, é para dizer que você pode pegar um livro e cometer qualquer atrocidade usando ele como a sua desculpa, ou você pode levar ele como uma fonte de vida. E essa é uma regra que a gente tem no judaísmo. O que me impressionou foi aquela analogia que tu fez sobre a verdade. Exato. Que a verdade, comparando o veganismo com o agronegócio. Como é que foi mesmo? Exato. Quando uma coisa é verdadeira... Isso é muito importante até para o pessoal usar na política. Sim. Quando uma coisa é verdadeira, ela é verdadeira de todos os ângulos. A verdade, ela é como se fosse o sol. Ele ilumina de todos os lados. Não existe um lado que ele esconde. Sempre tudo é iluminado. Então, se você olha do ângulo de saúde, o veganismo ganha. Se você olha do lado do sustentabilidade e meio ambiente, para nossos filhos e netos, o veganismo ganha. Se você olha do lado de bem-estar animal, o veganismo ganha. Até se você olhar para o lado mais espiritual e sentimental, o veganismo ganha. Então não interessa de qual ângulo você olha, o único ângulo que você, entre aspas, perde é o sabor. E nem isso está graças a essa vaquinha bonitinha lá, e já aproveitando para fazer uma propaganda bem tosca, Yarumas, para quem não sabe, é samurai escrito ao contrário. E justamente tem muitas pessoas que admiram Israel, como José, Júlio, enfim, muitos brasileiros admiram Israel, da mesma forma que tem pessoas que admiram Israel. Em Israel, muitas pessoas, eu incluso, admiram o Japão e Índia. Essa cultura oriental me atrai demais. Eu queria que a marca carregasse esses valores de obediência, honra, respeito, amor, cordialidade, todos esses valores incríveis. Eu queria que ela carregasse e por isso acabou virando uma vaquinha samurai. Então, a Yarumas, eu dei... Assim, eles provaram os nossos produtos, eu já dei... Enfim, quem prova os produtos já sabe. É meio suspeito a gente fazer propaganda aqui, mas vocês vão ter oportunidades. Exato. É só acompanhar nossas lives, vamos fazer eventos com os produtos e... Sim. Segue a gente aí. Muitas, assim, não é incomum eu ouvir falar, cara, é o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida. Cara, é o melhor quibe que eu comi. Cara, não é possível que não tenha carne. Eu literalmente tenho um casal de clientes que mora na Praia Brava. A mulher é vegetariana, o marido não. E ele compra os nossos hambúrgueres, nossos quibes. Na verdade, agora é só morar em Blumenau. Então, Heloísa, se você tá assistindo, grande like. Ele até hoje acha que eu sou golpista. Ele até hoje fala pra mim, cara... Aqui tem carne nessa... Eu não acredito que não tem carne, mas tu pode me enganar tranquilo, não tem problema. Ele tá feliz, que realmente
Não tem necessidade. Foi o mesmo sentimento que eu tive quando eu experimentei o quibe no Food Park, que ele tem um E a food coxinha? truck. O quibe, cara, é melhor do que o de carne. Dá 10-0 nesses quibe de padaria que são fritados em óleo velho, que você sente aquela azia depois que você come. Sim. Cara, eu comi uns 10 quibe dele e eu me sentia leve, parecia que eu tinha comido folhas, alface. Cara, é incrível o poder que a comida vegetariana tem. Eu tô 5 dias sem comer carne, Uhum. mais ou menos, só comendo os produtos da Yarumás, e aonde que eu vou agora é só falo que eu sou vegano. O pessoal se assusta assim, mas hoje em dia tá muito natural, tá? Muito normal, desculpa. A gente foi visitar uns restaurantes ali e o pessoal falou que praticamente todos os dias tá vindo visitas de vegano e eles estão vindo tantas vezes já no restaurante que eles estão pedindo mais opções. E essa é a solução que o Yarumás vai trazer. Se você tem uma empresa, se você tem uma loja de produtos naturais, ou se você tem um restaurante e você está tendo procura de produtos veganos, é só entrar em contato com a Yarumás, a gente vai fazer uma visita, fazer algumas amostras, degustação, e cara, depois disso, você vai ser conquistado. Não Exato. tem como. Com certeza. E a gente ajuda em tudo, mas enfim, vamos parar com a propaganda, porque eu quero realmente entregar valor para a audiência, esse é o principal. Exatamente. Então vamos lá. Então, como assim, você fortemente, assim, na questão de fé, religião, assim, você é fortíssimo. Esse foi o fator que mais te afetou, que é, pô, olhando bem para as fontes, eu tô fazendo algo errado. Mas fora o aspecto bíblico, qual foi o segundo maior aspecto que te atraiu? O segundo maior aspecto é que eu sou voluntário numa ONG de animais. Recentemente, faz algum tempo só que eu tô... Sempre quis e nunca tinha tempo, mas arrumei um tempo e consegui. O Santuário Fá, da NET, um abraço, NET. Amamos você, é um trabalho incrível que ela faz. E eu comecei a cada vez mais, cara, ficar apegado por... Eu sempre tive animais em casa, minha irmã, ela deixa no meu terreno lá pra mim cuidar, no nosso terreno, né, que é compartilhado, 3 cachorrinhos. Eu sou totalmente apaixonado por eles. E o que me tocou muito o coração foi que eu nunca vi, assim, eu não tive uma infância onde que meus pais, geralmente o pessoal mais do Nordeste, mais do sertão, assim, mata porco, mata galinha, eu nunca tive. Eu tive só uma experiência, que foi quando a minha mãe ganhou umas galinhas lá do amigo dela, acho que eram umas 2 ou 3 galinhas, e aí ela fez aquele negócio de quebrar o pescoço, e eu criança, né? E ela colocou, tinha um portão lá em casa, ela botou pra escorrer o sangue, cara, eu não consegui, eu fiquei traumatizado, eu não consegui comer o frango, era galinha caipira, eu acho, ela fez um ensopado lá, e tu vai comer só, era com polenta, comer só a polenta com leite, não comi a galinha, eu lembro como se fosse ontem, porque essas coisas ficam guardadas na memória, porque é um trauma. Sim. Eu já tava até colocando o nome na galinha, porque ficou um tempo lá em casa. Tava pegado e só que depois esqueci disso, né? A vida continuei comendo frango, porque a gente não tem essa percepção, porque vem embaladinho, parece um produto industrializado. Sim, parece... A gente não vê o que esses animais passam nas indústrias, né? No agronegócio lá, né? Como eles sofrem. E o que me pegou, Shalom, foi assim, quando você fez a comparação, qual que é a diferença do seu cachorrinho? O nome dela tem a Pretinha, a Pandora e a Brit. Qual que é a diferença desses animais domésticos para uma vaca, para um boi, para um porquinho? Por que a gente discrimina e mata, categoriza esses animais por espécie? É isso que é um preconceito praticamente. Por que a gente pode matar o porco, a galinha e o boi e a gente fica lá apaixonado pelo nosso gatinho, pelo nosso cachorrinho, pelo nosso passarinho? Até aves também são muito... Sim, muito desenvolvidas. Tem esse preconceito que, eles são burrinhos, eles são etc. Peixes, eu até questionei do peixe, né? Eu falei, mas o peixe não tem sentimento. Qual que foi a resposta que tu me deu? O peixe é tão desenvolvido quanto os animais, tá? Você tem que entender. A baleia é fofinha. A baleia é fofinha, o golfinho é fofinho. E qual que é a diferença de um salmão para um golfinho? Sim, não tem. Beleza, tem estudos que mostram que um tem QI maior que o outro, mas quando você fala de QI, muitas pessoas pensam, é só capacidade de fazer cálculos complexos, de fazer raciocínios lógicos e tudo mais. Mas tudo isso que a gente está falando, um computador hoje faz milhares de vezes melhor que você e muito mais rápido.
ok? Então, se for categorizar dessa forma, um computador tem muito mais direito de vida do que nós. E nem vivo é. Pega essa comparação. Essa analogia foi perfeita. Então, mas, assim, em tudo que não é robotizado, basicamente o computador, qual a diferença do robô, do computador para o ser humano? O ser humano tem essas qualidades do computador, o computador não tem as qualidades humanas. A qualidade de compaixão, a qualidade de se importar com o outro, a qualidade de ter esperança, amor, carinho, de ter mais, de querer mais na vida, isso um computador não consegue fazer. Mas um cachorro pode. Então, em tudo que não é um robô, em tudo que é humano, em tudo que nos torna humanos e não robôs, os animais são idênticos. Eu ouvi uma vez um mentor falando que o cérebro humano, o computador, na verdade, ele tenta chegar perto de um cérebro, mas é inalcançável. Porque, cara, é inexplicável. O ser humano não tem como você criar uma tecnologia que seja perfeita como o ser humano. Uhum. Os próprios DNA que eles falam, né? Sim. O próprio DNA é impossível As células também é incrível. Sim, na verdade, se você parar para observar, a gente não sabe nada nesse mundo em sua plenitude total. Assim, você pode pegar uma folha de qualquer árvore que seja e estudar ela durante a vida toda e você não vai saber tudo o que precisa saber. A gente até hoje não entende um átomo totalmente. A gente sabe como usar aquilo, mas a gente não entende aquilo de forma perfeita. Como surgiu, né? Nunca vamos conseguir. Já ouviu falar sobre a Fibonacci? Fibonacci, sim. Sequência Fibonacci. O pessoal usa, os day trader usa lá. Sim. Um amigo meu, Rafa, usa. Abraço, Rafa, tamo junto. Sim. Tem um projeto também de outro podcast que eu vou chamar ele. Tô tentando namorar ele, mas ele tá fugindo. Sim. A gente tem vários projetos e todos com propósito, né, Shalom? Uhum. A gente vai ter o outro esse podcast, por incrível que pareça, era pra falar sobre veganismo, sim. Só que a gente é tão revoltado com as coisas erradas que acontecem não só no veganismo. Não, no veganismo é perfeito. Não só relacionada a essa luta do veganismo contra a indústria. É a mesma coisa que a luta contra a indústria farmacêutica. Uhum. Mesma coisa. É quase que... E se você parar pra pensar... Arroz e feijão. É a mesma luta, na verdade. É a mesma luta. Porque se você pegar para analisar, 70% de todas as mortes causadas hoje no mundo são causadas por 3 doenças. Então você pega todo mundo que morre nesse mundo, 7 de cada 10 morre por causa de 3 doenças. Isso. Que a primeira Isso também me tocou bastante. Doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Cardiovascular, principalmente afetado pelo colesterol. Colesterol que não existe em alimentos veganos. É uma analogia meio tosca. Claro, se algum médico vai assistir, vai falar, não é bem assim. De forma generalizada, se diz que colesterol é gordura no sangue. E plantas não têm sangue, e por isso não tem colesterol. Então, na verdade, a pessoa que... O meu pai é um exemplo. O meu pai tinha colesterol alto. E ele percebeu que todo ano os médicos foram diminuindo a quantidade de colesterol que é considerado ok, saudável. Por quê? Porque eles colocam lá, colesterol 140 tá bom. Mas as pessoas continuam morrendo de ataque cardíaco, então já não tá bom. Vamos botar 130, continuam morrendo, bota 120, continua tendo problema. E assim os trechos vão diminuindo. E ele entendeu isso exatamente o contrário. Ele entendeu isso como, eles querem vender mais remédios. Então eles estão baixando o patamar de colesterol que eu tenho que alcançar para que eu preciso de remédio. Para que eu preciso de remédio. E ele tava recalcado e falou, eu não vou tomar remédio, que médico é filho da pu, que ele é vendedor da farmacêutica, não sei o quê. Eu falei, pai, olha, eu tenho um método para você, magia. Funciona assim milagrosamente. 2 semanas você faz isso, você não precisa de um remédio e se você não conseguir, eu pago 10 mil reais. Essa era uma aposta que eu fiz com ele. 10 mil reais. E não precisa me pagar se você ganha. Se você ganhar, a saúde do senhor para mim, esse é meu lucro. É o presente. Aí ele falou, tá, o que tem que ser? Eu falei pra ele, olha, você corta todos os produtos de origem animal. Corta o ovo, corta o carne, leite, peixe, tudo, sumiu. Ele fez isso, 3 meses voltou, fez um exame. O médico ficou assustado. Ele falou, senhor, eu acho que você tomou exageradamente os meus remédios, não era pra tomar tanto. Ele falou, doutor, eu não toquei nenhuma pílula que o senhor me deu. Uma eu não tomei. E ele falou, mas... Eu rio porque é incrível, cara. Mas ele falou, mas como assim? O que você fez? Eu falei, olha, eu simplesmente cortei a carne, cortei o leite, cortei tudo. Tem problema aí?
Tranquilo? Tá. Vou puxar um bobão. Aí, vem. Tá. Cortei tudo e o médico dele ficou tão, assim, impressionado. Falou, olha, pega esse exame, bota na parede, enquadra, mostra pros amigos. Tá de parabéns. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiz até um stories hoje. O pessoal não tá acostumado de ver eu de manhã fazendo stories. Faz muito tempo, alguns meses que eu tô trabalhando até mais tarde. Porque a gente acaba caindo nessa rotina, né? A gente passa o dia inteiro na correria, não se alimenta direito, chega da noite daquela fome, pega e compra um x-salada. Aham. E aí você acaba com a sua qualidade de sono. E eu peguei e troquei o x-salada pelos produtos da Yarumás, produtos veganos. E, cara, eu tô cada vez acordando mais cedo. Hoje eu acordei às 7, coisa que eu acordava às 11 horas, meio-dia. E tive uma qualidade, dormi pouco, porque eu fui dormir às 2 da manhã. E acordei, tipo, me sentindo muito bem. Muito. Porque antigamente eu acordava e não conseguia sair da cama. Por causa da questão de ter se alimentado mal com alimentos gordurosos, fica totalmente carregado. E, cara, saí da cama, pulei felizão, falei, o que tá acontecendo comigo? Meu Deus do céu, parece até que tinha levado um choque. E era, cara, a diferença que depois eu fui lembrar. Porque Sim. eu mudei a alimentação. E faz todo sentido, faz todo sentido. Faz. Faz todo sentido, Você cara. coloca coisas mortas no seu corpo e tenta viver, é meio difícil, porque agora você tem que ressuscitar os mortos. Mas quando você se alimenta de vida é outra história. Cara, incrível, incrível. Mas vamos lá. E esse é o propósito de Da- vida do... Sim, provocar as pessoas a pensar diferente para que juntos possamos deixar um mundo melhor para nossos filhos e netos. Mas eu quero ir mais à frente. Agora, como que você se olha daqui para frente? Vegano? Tranquilo? Não, eu vou me esforçar, vou dar meu sangue pra virar vegano, cara. Nesses últimos 5 dias ali, né? Que você foi me passando aos pouquinhos, cara. Ele já não chegou e me passou a informação Sim, de uma eu não vez. faço porque um avalanche porque o pessoal desmorona, fica muito pesado. Exatamente. E ele pegou e foi me passando, eu fui entendendo cada vez, Uma foi peça tocando do... o meu coração. E por último ali, ontem, não Antes foi de ontem, ontem. foi antes de ontem, a gente foi no restaurante e ele complementou todo o conhecimento que ele ia me passar, que foi a parte mais pesada. Sim. E eu fiquei assim, estarrecido, não consegui dormir à noite, pensando no legado que a gente pode deixar para a próxima geração, questão de saúde, crianças que se alimentam mal, que os pais alimentam elas mal, a gente poder conscientizar, porque como tem guerra de informação na política, tem guerra de informação na alimentação, porque a indústria quer que você se alimenta da carne, porque senão ela não vai ter para quem vender. Exato. A ideia é só para você entender de forma simples. Rubens, faz um stories aí. Isso, fazendo stories. Temos que fazer um marketing porque estamos começando agora. Sim. Como empresa, uma empresa ela tem basicamente 3 formatos de lucrar mais, se ela tem esse interesse. O primeiro formato é aumentar os preços. Só que quando se trata de alimento, você tem problema de aumentar preços, porque é um produto extremamente básico para a sobrevivência das pessoas. Então, aumentar preços não é uma opção realmente com alimentação. Claro, tem os casos de gourmet, mas alimentos básicos não é uma opção. Segunda opção que você tem é ampliar a quantidade de clientes que você tem. Só que a pecuária não tem mais para quem vender. Eles estão vendendo para todo mundo. Então eles não têm uma base de... Não tem como conquistar novos... Estão no teto já, né? Já estão no teto. De clientela. Então se ele não pode aumentar o preço e não pode conquistar novos clientes, a única coisa que ele pode fazer é vender mais para os mesmos. Ou seja, fazer você comer mais. E tudo que a indústria alimentícia faz no dia a dia é pensar como que eu faço o José comer mais. Desde colocar açúcar e gorduras extra na comida, desde colocar materiais que melhoram o sabor para que ele fique extremamente saboroso e te dê apetite e você queira comer de novo. Alimentos que eles são ricos em calorias, mas baixos em nutrientes de fato. E se você entra nessa rodinha deles, você come, fica com calorias, mas na prática você se sente sugado, você se sente cansado. E você simplesmente pensa que a solução é comer mais, e bem-vindo ao jogo deles. Não precisa acreditar na gente. Quem nunca foi numa pizzaria e saiu de lá parecendo Caindo que tava morto. morrendo? Uhum. No churrasco de domingo da família. Churrasco de domingo, ó, melhor exemplo. Você não consegue fazer mais nada depois do churrasco. Nada. Você desmaia, você morre. Desmaia. Você morre praticamente. Eu literalmente conheço uma mulher que foi pro churrasco e se esforçou para comer 1 quilo de carne no churrasco e ela foi parar no hospital. Simplesmente ia morrer. Tinham que fazer cirurgia para tirar a carne.
É terrível, mas é verdade, porque agora tenta comer 1 quilo de alface. Você não vai conseguir nunca, e mesmo que você consegue, claro, Deus, peraí, atenção pessoas que não gostam de veganos. Eu não tô vendendo alface. A gente tá vendendo hambúrgueres, lasanhas, bolos, sorvetes, não especificamente, mas enfim, todos os produtos que você come, nós comemos, só que com sabor melhor e, enfim, qualidade melhor. Exato. Não precisa acreditar na gente. Entra no Instagram da Iarumas aí e confere as receitas. Sim. Tá. Para não prolongar demais agora, vamos lá. Então, você vai se esforçar para ser vegano. Tem algumas perguntas, algumas dúvidas? Quais são, assim, o que te intriga? O que você acha que você tem que saber, que aprender ainda? Cara, pra falar a verdade, o embasamento bíblico que tu me passou já me convenceu bastante. Eu não volto atrás. Não. Eu posso até ter recaídas porque eu acredito que o corpo vai pedir, né? É como Sim. se fosse... igual um vício. Exatamente. Pode ter certeza que eles devem colocar coisa na carne para poder viciar. Produtos viciantes, eu acredito eu. Eu nem acho que o vício, ele não é físico, o vício é psicológico. É psicológico, isso. Eu vou te explicar como que funciona. Basicamente, desde que você foi pequeno, o alimento que você tem o prato tradicional, é arroz, feijão, e sempre tem que ter aquela mistura. Tem que ter aquela mistura. E daí, se você come plantas nutritivas, de fato, é sempre uma salada. Um tomate, alface, básico, sem tempero, sem nada. É aquele prato feito padrão de restaurante. Né? Exato. E aquilo realmente não tem nenhum atrativo. Aquilo não é legal de comer. Mas a carne, enfim, ele acaba sendo a parte mais saborosa do seu prato. Então, para muitas pessoas, abrir mão dessa coisa é igual... Para eu falar para você, olha, abrir mão de carne, para muitas pessoas é igual abrir mão de oxigênio. Ele não sabe nem... Os gaúchos. Ele não sabe nem de onde começar. Ele não sabe, tipo... Pessoal que tem essa cultura, essa criação, né? Tradicional, desde pequeno... Fazem tudo com a carne. Tudo. Sim. Mas é um vício psicológico. Você vai sentir, eventualmente, cara, eu preciso de carne. E quando chegar esse sentimento, tem um patente que eu vou dar pra você que eu usei bastante. Quando eu tava no primeiro ano lá no veganismo, tava difícil, bateu vontade, eu falei, olha, eu vou comer carne, mas amanhã. E sempre fica amanhã. Entendeu? Aí eu falei, beleza. Não, amanhã eu vou comer. Eu vou comer. Eu vou, tô decidido. Só que amanhã. Hoje eu só preciso passar de hoje, beleza. Chegou amanhã, eu geralmente não tinha mais vontade. Mas se tivesse vontade, eu falei, olha, beleza, mas amanhã. Eu tenho facilidade, galera, porque eu não gosto muito de carne. Sempre que eu pedia prato feito em restaurante ou ia comer um churrasco, eu sempre comia pouco carne. Eu sou mais fã do frango, vou sentir falta do frango, não vou te mentir. Uhum. Peixes também. Cara, o ceviche, galera, vai ser difícil, mas até ele comentou que tem a opção vegana, né? O ceviche, o limãozinho, graças a Deus foi Deus que criou o limão, né? Não Sim. foi o agronegócio. Sim. Que ele não vive sem limão, sem... eu já sou fã, já não gosto muito de refrigerante, né? Até o nosso colega Rubens, quando começou a andar comigo, já fiz ele parar de tomar coca, porque o cara não tomava água, tomava coca. Isso é praticamente você se envenenar diariamente. Mas enfim, não vamos entrar nessa seara de Coca-Cola, senão vai longe. Sim. Até nem sei se podia falar o nome, né? Mas acho que não vão... Não tem problema, Coca-Cola, Coca-Cola é pode bem ser. padrão. Cola, Sim. cola. Cola, isso. E eu já tinha essa preocupação, porque um momento da minha vida, antes de te conhecer, Shalom, eu já estava buscando sabedoria. Uhum. E na palavra de Deus diz que o seu corpo é o seu templo. Tem até aquela historinha que eu te contei do médico e do índio, né? Uhum. Mas enfim, não vamos contar essa história agora porque é longa. Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Posso? Sim. Como que a gente tá de tempo, Rubens? Só pra gente saber. 49 minutos. Temos 49 minutos? Tem mais uns 10 minutinhos, vamos daí pra encerrar. E é que nem eu vou fazer um resumo dessa história sem falar a parte do índio, né? O médico chegou no céu e chegou pra Deus, né? Na verdade era a secretária de Deus lá, né? Que fica lá, tem a triagem pra chegar no céu, né? É uma historinha, Sim. não é a verdade, não é com embasamento bíblico. É só uma analogia. E ele simplesmente não foi aceito no céu. Só que ele não entendeu, ele questionou por que eu não fui aceito. Porque você tinha o conhecimento que fumar te fazia mal, você tinha o conhecimento que beber, você era alcoólatra, te fazia mal, porque você era médico, você estudou os efeitos que essas substâncias fazem no seu corpo e que isso ia te matar. Isso é praticamente um suicídio, né? Sim. E você tinha esse conhecimento e resolveu simplesmente ignorar
e continuar destruindo, porque na Bíblia, Deus, a passagem diz que o corpo é o nosso templo, né? A gente tem que cuidar. Nós somos a igreja. Hoje em dia até falam que a igreja é prédio. Não, nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo. Temos que cuidar do nosso corpo. E ele simplesmente não cuidou. Então, por esse fato, né? Ele não entrou no céu e teve que ir para outra opção, que é a única que tem. Sim, o Desceu o andar elevador. de baixo. É. Zé. Perfeito. Eu acho que isso se resume por hoje, né? Exatamente. Falamos um pouco e vai ter muita coisa, vai ter muito podcast. O Shalom vai trazer novos convidados também, né? Algumas pessoas Sim. que já estão alinhando a agenda. Sim. E vai ser incrível. A gente vai deixar esse legado aí para a próxima geração e pode contar comigo para o que der e vier. Sim, Juntos até depois do fim. Sim. Então, pessoal, curtiu o vídeo, dá o like, enfim, todas as baboseiras que o youtuber fala lá, deixa lá desmatada no botão de se inscrever no canal, o sininho pra gente ver nas notificações. E a gente... Segue a gente nas redes sociais. Isso, deixar aqui... @ Instagram, vou deixar aqui na tela depois na edição, editor. Eu sou editor, tô falando comigo mesmo. Eu mesmo, depois. Sim, deixar as coisas. Então... Temos o Rubens também aqui, que ajudou a gente no backstage hoje, né? Sim, pra... Rubens Neto. Gratidão. Seguir os outros podcasts. Siga os outros podcasts? Sim, a gente já vai ter outros podcasts. A gente nem definiu os nomes, pra vocês terem ideia. A gente sai produzindo pra... A gente pode até fazer uma votação, se tiver bastante engajamento esse podcast. Mais pra frente a gente tem algumas opções de nome que a gente tá muito... Foram nomes excelentes, cara. O entrosamento dessa equipe é incrível. Foram tantos nomes bons que a gente não consegue decidir qual que a gente quer. Sim. Mas vamos qualquer coisa a gente bota umas 3 opções, que é escolhida por cada membro da liderança. A gente bota pra eles votar e a gente pede ajuda de vocês. Tá difícil escolher, né? Tá difícil mesmo. Então é isso, José. Muito Isso. obrigado por participar desse primeiro episódio. E voltarei porque você disse pra mim que vai fazer toda a documentação, como é que é? Sim, a gente... Desse meu processo. Sim. Então eu quero mostrar... Eu quero documentar literalmente... E abrindo um parênteses aqui também. Cara, é muito, 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 muito raro uma pessoa simplesmente ouvir os argumentos veganos que eu dou, geralmente, e simplesmente falar, cara, eu vou virar vegano. Isso, assim, é muito difícil. As pessoas lutam até a última gota do sangue com cada argumento. Os animais foram feitos para isso. Mas o médico falou que eu posso. Mas é... A gente foi falar com a minha irmã e ela começou com os argumentos, né? Você Exato. E eu já tô tão acostumado em ter que desmantelar, enfim... neutralizar esses argumentos que eu nem me surpreendo mais com isso. Mas o José, Eu assim... fui o único que fez isso, que aconteceu. Basicamente, você foi o único, assim. Porque assim, cara, quando eu busquei sabedoria, uma coisa que eu guardei no meu coração foi uma frase que eu ouvi. A verdade é aquilo que você acredita. E, cara, tudo que você passou pra mim de conhecimento desse mundo nunca tinha chego até mim. Uhum. Eu tive ministério em igreja, nunca citaram isso... Porque agora faz sentido pra mim. Porque como é que um pastor de uma igreja vai bater de frente com o agronegócio, com toda essa indústria gigantesca? Ele vai ser boicotado. Pensa o dízimo que um pastor X ganha quando ele tá lá ao redor de pecuaristas. Tipo, é surreal a quantidade de terrenos. Como é que ele vai bater de frente com isso? E outra coisa... a indústria farmacêutica também, como é que ele vai bater de frente com tudo isso? Então, simplesmente, eles passam um pano para a verdade. E, cara, eu assim, quando eu tenho acesso à verdade, na verdade, é aquela frase que tu me mandou, que até Bolsonaro usou muito, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas... É exatamente isso, eu tive acesso à verdade, ela me libertou e eu caí para dentro de cabeça, vesti a camisa do veganismo. E orem por mim, me mandem sorte aí, me desejem sorte, que vai dar tudo certo, graças a Deus eu vou vencer. Eu já buscava, na verdade, né? Eu só precisava fazer um network com o Shalom da vida. Porque eu já estava buscando melhorar minha alimentação, me sentia muito mal com a alimentação que eu tinha antigamente. Porque vida corrida, cara, você procura alimentos que são os piores, que são aqueles industrializados e instantâneos. Era isso que eu fazia. Então, eu tava meu corpo já não tava pedindo, já tava implorando para mim mudar minha alimentação. Agora também a gente vai fazer exercícios, que também é muito importante, a gente tem que frisar aqui. Vamos começar assim. E é isso aí, galera.
É isso aí, muito obrigado por participar e vamos deixar até a próxima. Na próxima, a gente vai fazer algo ao vivo para vocês participar também, né? Com perguntas ao vivo. Questionamentos, etc. A gente está ainda começando hoje, Sim. mas enfim. Principalmente os mais, assim, polêmicos, tá? Se você tem uma pergunta... Aqui não vai ter, como é que se diz? Cancelamento, não tem cancelamento. Não tem cancelamento, não tem como cancelar a gente, porque a gente é incancelável. Não, eu também não vou cancelar, tipo, a pessoa vai falar pra mim, mas e a proteína? Enfim, toda a dúvida que vai ter, a gente vai responder assim com o maior respeito, porque eu tava exatamente onde vocês que não são veganos estão, ou você, enfim, e eu sei como é não ter essa informação, então... Quem sou eu pra maltratar alguém que não é vegano, entendeu? Tem que bem tratar todos com respeito, com carinho. Não, pô, você vai lá chamar a pessoa de assassina. É igual, assim, por exemplo, no movimento feminista, que eles vão lá e chamam todo mundo de machista. Eu nunca mais maltratei uma mulher, eu nunca... É que o extremismo tá pregando hoje no Brasil, né, cara? Sim, não que eu tenho problema... O feminismo é uma causa linda de procurar igualdade de direitos e... As mulheres votam hoje por causa do movimento feminista, mas... Foi tendo mutações apesar do tempo e se tornou uma coisa... Nem é mutações, o princípio é igual, o problema é a execução. É verdade. A execução é que ficou ruim. O feminismo no início, ele procura exatamente o que eu comentei inicialmente, que era encontrar o que nós temos em comum com o outro lado, que a gente está tentando juntar para nossa causa, e não o que é diferente e ficar batendo neles. Porque você nunca vai conseguir aproximar com o pau. Você tem que aproximar com o mel. Vegano. Melado. Isso, melado de cana. Eu já tô por dentro de tudo já. Já vim almoçar na casa dele, tomar café, já tô ligado já. Sim. Então, enfim. Vamos viajar? Eu acho que é isso. Vamos terminar esse podcast, porque não vai terminar nunca. Deixar, a gente vai até amanhã. A gente já encerrou umas 3 vezes, né? Sim, umas 8 vezes. Essa encerração não acaba. José. Tamo junto, parceiro. Tamo junto. É nóis. Rubens, clica lá.